Você já percebeu que o jeito de lidar com o dinheiro está mudando bem diante dos nossos olhos? De um lado, os bancos tradicionais, cheios de regras, horários e taxas. Do outro, o mundo das criptomoedas, rápido, global e aberto para todos. Mas será que essa liberdade toda vem sem riscos? No vídeo de hoje do Café com Cripto, eu te mostro de forma simples e direta o que realmente muda entre o sistema tradicional e o universo cripto. E por que entender essa diferença pode transformar sua forma de lidar com o dinheiro. Durante anos, dependemos de bancos, horários e tarifas para fazer até uma simples transferência. Mas agora, a tecnologia está virando esse jogo. Com as criptomoedas, o dinheiro atravessa fronteiras em segundos, sem precisar de autorização de ninguém. O que antes parecia ficção científica, hoje é realidade. E entender essa mudança pode ser o primeiro passo para você ter mais liberdade e controle sobre o seu dinheiro. Então já deixa o like, se inscreve aqui no Café com Cripto e fica comigo até o fim, porque hoje eu vou te mostrar, de forma simples, o que realmente muda entre o sistema tradicional e o universo das criptomoedas. Como funciona a transferências de dinheiro pelo jeito tradicional? Durante muito tempo, transferir dinheiro era um processo lento e burocrático. No sistema bancário tradicional, cada operação passa por várias etapas. O banco confere seu saldo, envia a informação para outros bancos e a cada nova checagem vem junto uma taxa e um tempo de espera. Quem já precisou fazer uma transferência internacional sabe bem como é. Demora dias e as tarifas podem chegar a mais de 5% do valor enviado. E até pouco tempo atrás, aqui dentro do Brasil, não era muito diferente. Se você fizesse uma TED numa sexta à noite, o dinheiro só cairia na segunda, e ainda pagando por isso. A chegada do Pix mudou bastante esse cenário. Hoje é possível enviar e receber dinheiro em segundos, 24 horas por dia, inclusive nos fins de semana. Sem dúvida, foi uma revolução no sistema bancário brasileiro. Mas, mesmo com toda essa praticidade, o Pix ainda tem limitações. Existem restrições de valor para transferências noturnas, justamente por questões de segurança. Ou seja, mesmo sendo rápido, o Pix continua funcionando dentro de um sistema controlado e centralizado, onde as regras e os limites são definidos pelo Banco Central e operados pelos bancos. No fundo, o sistema bancário tradicional é como uma estrutura antiga que vem sendo reformada aos poucos. O Pix é uma dessas reformas, um avanço enorme, mas ainda dentro da mesma base. É como modernizar um carro antigo, ele anda melhor, mas ainda depende da mesma estrada. E como são feitas as transferências com criptomoedas? E é justamente aí que o mundo das criptomoedas entram em cena, nossa nova realidade digital, levando essa ideia de agilidade do Pix para um outro nível. Enquanto o Pix ainda depende de regras, horários e limites, as transferências em criptomoedas funcionam de forma totalmente livre. Aqui não existe horário comercial nem limite noturno. A rede blockchain funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não importa se é madrugada, feriado ou domingo à noite, o sistema nunca fecha. E o melhor, sem fronteiras. Você pode enviar criptomoedas para qualquer lugar do mundo com a mesma facilidade de mandar um Pix para o seu vizinho. Brasil, Japão ou Portugal, tanto faz. A tecnologia não vê país, nem fuso horário. As taxas também costumam ser muito menores. Dependendo da rede, a transação pode custar de alguns centavos a poucos reais, mesmo quando o valor enviado é alto. No mundo das criptomoedas, você é o seu próprio banco. Quando envia Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra moeda digital, a transação sai diretamente da sua carteira para a carteira do destinatário. Não tem gerente, não tem banco no meio e ninguém para dizer quando o dinheiro vai cair. A própria tecnologia blockchain valida tudo automaticamente, com a ajuda de uma rede descentralizada de computadores espalhados pelo mundo. Para visualizar melhor, pensa num exemplo simples. Imagine que você precisa enviar R$ 5.000 para um familiar que mora em Portugal. No sistema tradicional, essa operação pode custar R$ 250 de taxas e demorar quase uma semana. Com criptomoedas, você poderia converter seus reais em uma stablecoin, uma moeda digital estável, enviar em minutos, pagando poucos reais de taxa, e seu familiar já poderia converter para euros logo em seguida. É uma economia de tempo e dinheiro difícil de ignorar. Claro, existe uma curva de aprendizado.
Você precisa entender como funcionam as carteiras digitais, como proteger suas chaves e escolher a rede certa para fazer suas transferências. Mas depois que você entende o básico, tudo muda. É como trocar o telefone fixo por um smartphone. No começo parece complicado, mas depois você não consegue imaginar a vida sem essa liberdade. E quando sim o assunto é investimento, a lógica do sistema tradicional também segue esse mesmo padrão mais estruturado e controlado. No mercado financeiro brasileiro, existem várias opções: ações na Bolsa de Valores, Tesouro Direto, CDBs, fundos imobiliários, previdência, cada um com suas regras, riscos e promessas de rentabilidade. Para começar, você precisa abrir conta em uma corretora, enviar documentos, preencher formulários, responder um questionário para definir seu perfil de investidor, se é conservador, moderado ou arrojado. E só depois disso pode, de fato, começar a investir. É um processo seguro, mas burocrático. Depois vem o detalhe do horário. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, funciona das 10 da manhã às 6 da tarde, apenas em dias úteis. Ou seja, se uma notícia importante sai durante a madrugada, algo que possa afetar o preço das ações, você só vai conseguir reagir no dia seguinte, quando o mercado abrir. E até lá, o preço pode já ter mudado completamente. Além disso, para investir, você precisa transferir dinheiro da sua conta bancária para a corretora, respeitando horários e limites do sistema bancário. Nada acontece instantaneamente. Cada etapa depende de aprovações, horários de compensação e tempo de processamento. Por outro lado, os investimentos tradicionais têm um lado muito positivo: a segurança. No Brasil, existe o FGC, Fundo Garantidor de Créditos, que protege até R$ 250 mil por CPF, caso o banco ou instituição financeira quebre. E há também órgãos que regulam e fiscalizam tudo, como a CVM e o Banco Central, garantindo transparência e proteção contra fraudes. Essa estrutura dá tranquilidade para muita gente, porque existe uma sensação de que o dinheiro está em boas mãos. Mas também significa que tudo precisa passar por regras, intermediários e horários, o que limita bastante a liberdade do investidor. E é justamente nesse ponto que o mundo das criptomoedas muda completamente o jogo. Enquanto o mercado tradicional tem horário para abrir e fechar, no universo cripto o mercado nunca dorme. Aqui não existe sino de abertura, nem fechamento de pregão. Você pode comprar Bitcoin às 3 horas da manhã de um domingo se quiser. A rede está sempre ativa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados. Não tem ponto facultativo, nem horário de almoço. É um mercado global e contínuo, onde qualquer pessoa com acesso à internet pode participar. E o mais impressionante, existem milhares de criptomoedas e tokens disponíveis, cada um com um propósito diferente. Mas é importante entender que essa liberdade vem acompanhada de uma volatilidade intensa. Os preços podem subir 50% num único dia e cair 30% no outro. Por isso, o equilíbrio entre entusiasmo e prudência é fundamental. Além de simplesmente comprar e guardar criptomoedas, o famoso hold, há outras formas de investir. Uma delas é o staking, que funciona como uma espécie de poupança cripto. Você bloqueia suas moedas para ajudar a validar transações na rede blockchain e, em troca, recebe recompensas, que podem variar de 5% a 20% ao ano, dependendo da criptomoeda e da rede utilizada. E o universo ele vai muito além disso. Existem tokens que representam participações em projetos, NFTs que dão valor digital a obras de arte, músicas e jogos, e até tokens que permitem votar em decisões dentro de comunidades descentralizadas. É um novo ecossistema financeiro, tecnológico e social, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e aberto para quem quiser aprender e participar. Mas aqui vai o alerta importante: junto com as oportunidades, vêm os riscos. O mercado cripto é dinâmico e ainda pouco regulado. Projetos podem simplesmente desaparecer, ataques hackers acontecem, e não existe fundo garantidor para proteger seus investimentos. A regra de ouro é simples, mas vital. Nunca invista mais do que você pode perder e sempre faça a sua própria pesquisa antes de colocar dinheiro em qualquer projeto. No fim das contas, investir em cripto é como explorar um novo continente financeiro, cheio de riquezas, mas também de tempestades. Quem estuda o mapa antes, navega melhor. Se a gente olhar com calma, dá para perceber que o sistema financeiro tradicional funciona em camadas bem definidas. Lá no topo está o Banco Central,
que cria as regras e define as taxas de juros. Logo abaixo vêm os bancos e instituições financeiras, que seguem essas regras e decidem como o dinheiro vai circular. Depois, vêm as empresas e corretoras, que oferecem produtos e investimentos. E por último, estamos nós, os clientes finais. Essa estrutura hierárquica existe por motivos históricos e também por segurança. Os governos e bancos centrais precisam ter algum controle sobre o sistema para evitar crises, combater fraudes, lavagem de dinheiro e garantir estabilidade. Até aí faz sentido. Mas o outro lado dessa moeda é que você acaba dependendo completamente dessas instituições para acessar o próprio dinheiro. Se um banco decidir encerrar sua conta, você enfrenta uma burocracia enorme para reaver o acesso. Se o governo impuser restrições ou controles de capital, você simplesmente não consegue mover seu dinheiro livremente. Em outras palavras, dentro desse sistema, você está sempre pedindo permissão para usar o que é teoricamente seu. E é justamente esse ponto que o mundo das criptomoedas veio questionar. Para mudar essa lógica de hierarquia e dependência, que nasce o conceito das criptomoedas. Um sistema que funciona de forma completamente diferente, descentralizada. No mundo cripto, não existe um banco central, um governo ou uma empresa mandando em tudo. O Bitcoin, por exemplo, não tem dono. Ele é mantido por uma rede global de pessoas, desenvolvedores, mineradores e usuários, que participam das decisões de forma coletiva. Se a maioria da comunidade não concorda com uma mudança, ela simplesmente não acontece. É o oposto da estrutura tradicional, onde poucos decidem por todos. E esse conceito vai ainda mais longe com as chamadas organizações autônomas descentralizadas. Pensa numa empresa sem CEO, sem diretoria, sem reuniões secretas de conselho. Aqui, todas as decisões importantes são votadas pelos próprios participantes, de forma transparente e registrada em blockchain. É como uma assembleia digital permanente, onde cada pessoa tem voz e poder proporcional à sua participação no projeto. É um modelo que tira o controle das mãos de poucos e devolve o poder para a comunidade. E pela primeira vez, a tecnologia permite que isso aconteça de forma organizada, auditável e, principalmente, sem depender de intermediários. Essas DAOs funcionam de um jeito bem diferente do que estamos acostumados. Aqui, o poder de decisão é realmente distribuído entre os participantes. Cada membro tem tokens de governança, que funcionam como votos digitais. Quando surge uma proposta, por exemplo, devemos investir nesse novo projeto? Ou devemos ajustar as taxas da plataforma? Cada pessoa usa seus tokens para votar. Se a maioria concorda, o contrato inteligente executa automaticamente o que foi decidido, sem precisar confiar em um diretor, um gerente ou um conselho. O código garante que a decisão da comunidade seja cumprida exatamente como foi aprovada. É como uma democracia financeira funcionando em tempo real. E o mais interessante, tudo é público e transparente. Qualquer pessoa pode ver quem votou, como votou, quanto dinheiro tem e para onde cada centavo foi destinado. Tente pedir esse nível de transparência para um banco tradicional e veja até onde você consegue chegar. Claro, nem tudo é perfeito. As DAOs ainda estão em fase de evolução. Já aconteceram casos de falhas em smart contracts que resultaram em prejuízos enormes. E, às vezes, o processo coletivo pode ser mais lento do que uma decisão executiva rápida. Mas, mesmo com suas limitações, elas representam um passo importante, uma forma de gestão mais aberta, participativa e transparente, onde o poder realmente volta para a mão das pessoas. E quando a gente fala de descentralização e poder nas mãos das pessoas, é impossível não pensar em acesso e inclusão financeira. Porque, no fim das contas, de que adianta existir um sistema cheio de oportunidades se tanta gente sequer consegue entrar nele? No Brasil, abrir uma conta bancária ainda é um processo cheio de etapas. Você precisa apresentar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e, muitas vezes, ainda passar por uma análise para saber se o banco vai ou não te aceitar. Se quiser pedir um cartão de crédito ou um empréstimo, aí entra o famoso score, o histórico financeiro, as garantias e por aí vai.
O resultado é que milhões de brasileiros continuam desbancarizados, pessoas que não conseguem acessar o sistema financeiro tradicional simplesmente porque não se encaixam nas exigências. Pensa em alguém que vive numa área rural distante, onde não há agência bancária por perto, ou num jovem que acabou de começar a trabalhar e ainda não tem histórico de crédito, ou num imigrante que chegou ao país sem toda a documentação, ou ainda num pequeno empreendedor informal que não tem como comprovar renda. Para essas pessoas, o sistema financeiro tradicional é quase um clube fechado, cheio de regras, senhas e portas trancadas. E é justamente aí que o universo das criptomoedas começa a fazer diferença, abrindo novas possibilidades de inclusão para quem sempre ficou de fora. E é justamente aí que o contraste fica mais claro. Enquanto o sistema tradicional exige uma lista infinita de documentos, comprovações, análises de crédito e aprovações, o mundo das criptomoedas abre as portas para qualquer pessoa que tenha um smartphone e conexão com a internet. A barreira de entrada é quase inexistente. Você baixa um aplicativo de carteira digital, cria sua conta em minutos e pronto. Já tem acesso a um sistema financeiro global, sem precisar comprovar renda, endereço ou histórico bancário. A tecnologia simplesmente não pergunta quem você é, onde mora ou quanto ganha. Ela só quer saber se você tem acesso à rede. E isso muda tudo. Em países onde o sistema bancário é frágil ou excludente, as criptomoedas têm se tornado uma alternativa real. Na Venezuela, por exemplo, onde a inflação destruiu o valor da moeda local, muita gente passou a usar criptomoedas para proteger o poder de compra e conseguir negociar. Na África, onde milhões de pessoas ainda não têm conta em banco, pequenos empreendedores já recebem pagamentos internacionais e vendem produtos para o mundo inteiro, direto do celular. É a democratização financeira no sentido mais literal da palavra. Dar às pessoas o poder de controlar o próprio dinheiro sem precisar da permissão de ninguém. Um freelancer no interior do Brasil pode receber um pagamento de um cliente na Europa com a mesma facilidade que alguém em São Paulo. As fronteiras, as burocracias e os intermediários simplesmente desaparecem. No fim das contas, o que o mundo cripto traz não é só tecnologia, é acesso, autonomia e igualdade de oportunidades. E essa talvez seja a revolução mais silenciosa e poderosa de todas. E claro, quando a gente fala de um sistema que muda completamente a forma como lidamos com o dinheiro, é preciso olhar para os dois lados da moeda, sem romantizar nenhum deles. Tanto o mercado tradicional quanto o mundo cripto têm benefícios e riscos, cada um com suas vantagens e também suas armadilhas. No sistema financeiro tradicional, os desafios são bem conhecidos: burocracia que parece nunca acabar, processos lentos, taxas altas em transferências internacionais, horários limitados de operação e, o mais grave, a exclusão de uma parte enorme da população que nem sequer consegue entrar no jogo. Além disso, você depende de intermediários para tudo: o banco, a corretora, o governo. Por outro lado, o universo das criptomoedas tem os seus próprios desafios. A volatilidade é extrema. Os preços sobem e descem num piscar de olhos. Ainda falta uma regulamentação clara em muitos países, o que abre espaço para fraudes. Existem riscos de segurança, como hacks e golpes, e uma curva de aprendizado que assusta quem está começando. Sem contar que aqui não existe proteção governamental. Errou um endereço na hora de transferir? O dinheiro se perde e não volta. Esqueceu a senha da sua carteira digital? Ninguém pode recuperar para você. E se uma exchange fechar as portas ou sumir com os fundos, não há FGC para te ressarcir. Por isso, é essencial ser realista e bem informado. O mercado tradicional pode ser mais lento e burocrático, mas oferece estabilidade e respaldo institucional. Se algo der errado, você ainda tem a quem recorrer: Banco Central, CVM, Judiciário, FGC. Suas economias não vão simplesmente evaporar porque a moeda desvalorizou de um dia para o outro. Já o mercado cripto oferece liberdade, velocidade e acesso universal, mas cobra um preço alto por isso, responsabilidade total. Aqui, a proteção depende do seu conhecimento e das suas decisões. Então, o caminho está no equilíbrio. Educação. Aprenda antes de investir. Entenda como cada sistema funciona e quais riscos está disposto a correr. Diversificação. Não coloque todos os ovos na mesma cesta.
Combine investimentos tradicionais e cripto de forma inteligente. Cautela. Comece pequeno, teste, aprenda e invista só o que você pode perder. E um ponto importante: a regulamentação do mercado cripto já começou a avançar. No Brasil, desde 2023, as exchanges precisam se registrar no Banco Central e seguir normas de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso traz mais segurança e transparência, o que é ótimo para o crescimento do setor, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque toda regulação traz também limitações. O fato é, estamos vivendo um momento de transição entre o velho e o novo, entre o controle e a liberdade, entre a segurança e a autonomia. E entender esses dois mundos é o primeiro passo para aproveitar o melhor de cada um, sem se deixar enganar pelo brilho das promessas, nem pelo medo do desconhecido. Depois de entender os riscos, as vantagens e as limitações de cada lado, dá para perceber que essa conversa não é sobre escolher um time. Não existe o certo e o errado, o moderno e o ultrapassado. O que existe são dois mundos que funcionam de formas diferentes e que, quando bem usados, podem se complementar. O mercado tradicional oferece estabilidade, proteção institucional e toda uma estrutura construída ao longo de décadas. É o porto seguro que muita gente precisa para manter o patrimônio e dormir tranquila. Já o universo das criptomoedas traz liberdade, velocidade, inovação e inclusão. Um espaço onde qualquer pessoa pode participar, aprender e crescer, sem pedir permissão para ninguém. No fim das contas, o futuro não será a vitória de um sobre o outro. O mais provável é uma coexistência cada vez mais integrada, e isso já está acontecendo. Bancos tradicionais estão oferecendo serviços de custódia de criptomoedas. Empresas de pagamento estão começando a usar stablecoins nas suas plataformas, e governos de vários países estão desenvolvendo suas próprias moedas digitais oficiais, que unem características do sistema tradicional com a agilidade da tecnologia blockchain. A verdade é que estamos entrando numa nova fase, uma espécie de economia híbrida, onde o velho e o novo aprendem a andar juntos. E o melhor caminho para navegar por esse cenário é conhecimento e equilíbrio. Se você está começando, mantenha a maior parte do seu dinheiro no sistema tradicional enquanto aprende sobre o mundo cripto. Comece pequeno com valores que não vão fazer falta se algo der errado e use sempre exchanges regulamentadas e seguras. Se você já tem alguma experiência, diversifique. Use o mercado tradicional para construir patrimônio no longo prazo e explore as criptomoedas para buscar crescimento e proteger parte do seu dinheiro da inflação. E se você já é mais avançado, aproveite o melhor dos dois mundos. Use ferramentas de DeFi para potencializar ganhos, mas sem abandonar a base sólida da renda fixa e dos investimentos regulados. No final, o segredo não é escolher entre o tradicional e o cripto. É entender como equilibrar os dois para construir uma vida financeira mais livre, segura e inteligente. Porque o futuro do dinheiro não é digital ou tradicional. É humano, feito de escolhas conscientes, responsabilidade e conhecimento. E no fim, o mais importante é você entender como cada sistema funciona para tomar decisões financeiras mais conscientes. Não existe resposta única ou fórmula pronta. Tudo depende dos seus objetivos pessoais, da sua tolerância ao risco, das suas necessidades de liquidez e do momento de vida em que você está. Alguém prestes a se aposentar, por exemplo, provavelmente vai buscar mais segurança e previsibilidade. Já um jovem de 25 anos, começando a carreira, pode se permitir correr um pouco mais de risco para aproveitar oportunidades de crescimento. O que realmente muda o jogo é o conhecimento. Agora você já entende as diferenças entre enviar dinheiro por um banco ou pela blockchain, investir na bolsa tradicional ou no mercado cripto, depender de instituições centralizadas ou participar de comunidades descentralizadas, enfrentar burocracias ou simplesmente usar a tecnologia para ter acesso direto. O poder e a escolha estão nas suas mãos. E quanto mais você entende, mais livre se torna para decidir o que faz sentido para você. O futuro do dinheiro provavelmente não será totalmente centralizado, nem totalmente descentralizado. Vai ser um híbrido que combina o melhor dos dois mundos, trazendo mais opções, mais controle e mais liberdade financeira para quem estiver preparado. E esse é o ponto: se preparar agora,
Aprender, testar, comparar e escolher com consciência. Porque o dinheiro pode mudar de forma, mas o que nunca muda é a importância de você estar no comando. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor as diferenças entre criptomoedas e o mercado tradicional, compartilhe com alguém que também tem dúvidas sobre esse tema. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos sobre finanças, tecnologia e futuro do dinheiro. Deixe seu like se você gostou. E me conta nos comentários, você já usa criptomoedas no seu dia a dia? Qual dos dois mundos faz mais sentido para você agora?